Nele você vai mapear os principais stakeholders, categorizá-los e também criar novas formas de encará-los em seus planos de ação e campanhas. Além disso, você vai aprender também a como usar as novas mídias para se relacionar com os chamados influenciadores digitais, identificar temas críticos e também criar procedimentos e planos de prevenção de crises para a sua empresa nas redes sociais. Para evitar essas crises de imagem e reputação, as empresas precisam alinhar muito bem o discurso e a prática, por exemplo, em ações de sustentabilidade. Por isso, nesse curso, você terá acesso a dicas exclusivas que vão ajudar em muito o seu projeto. Então, vamos agora à nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar, como eu disse no início, sobre o mapeamento dos públicos de interesse. Uma dica que eu costumo dar aos meus alunos no curso e também nas consultorias é que antes de você sair criando planos mirabolantes e nada estratégicos que vão gastar tempo e energia, você precisa definir muito bem o que é o conceito de organização. As organizações, elas são sistemas abertos que se interconectam com o macroambiente, ou seja, o ambiente no qual a empresa está inserida. E esses fatores do macroambiente acabam também impactando a realidade micro, a realidade interna da organização. Quando você pensa em organização, você vai além daquele conceito muito mais restrito, que é o conceito clássico de empresa, que é um universo bem mais restrito e fechado, e muito voltado ali para aqueles setores e para aquela dinâmica, esquecendo um pouco do macroambiente. E por falar também em organização, nessa perspectiva macro que nós vamos adotar aqui no curso, dentro de cada uma delas nós temos subculturas e micro-universos. Então, para abordar esse relacionamento entre essas organizações que nós falamos e os diversos setores, nós vamos recorrer ao conceito de stakeholder. Muito além daquela ideia clássica de público-alvo, no qual o receptor era visto como passivo, alguém que só recebia as mensagens institucionais, a noção de stakeholder ela vai além. Ela é uma tradução do inglês, que vem do conceito parte interessada, ou seja, o stakeholder ele é aquele que impacta as políticas de comunicação e o relacionamento da empresa, mas também é afetado por elas. Esse conceito de stakeholder que nós vamos usar em substituição a público-alvo surgiu em 1984 com Edward Freeman no livro chamado Strategic Management: A Stakeholder Approach. Existem diversas classificações dos públicos, que vão desde as mais clássicas até as mais modernas. Uma das mais clássicas é a da professora Margarida Kunst, que nós já falamos em outros cursos, que ela faz a seguinte distinção: o público interno, funcionários, diretores e familiares, o público misto, que seriam os revendedores, fornecedores e acionistas, o público externo, consumidores, imprensa, sindicatos, concorrentes, as comunidades de entorno, escolas, poderes públicos. Uma visão muito mais moderna que a da pesquisadora Margarida Kunst é a da pesquisadora Lúcia Duarte, que é fundamental para a gente superar essa noção de interno e externo em prol de uma visão mais integrada e mais atual, que a gente também já vem falando ao longo de toda essa discussão que eu proponho. A Lúcia Duarte, ela propõe que os grupos sejam classificados da seguinte forma: público constitutivo, que fazem parte da estrutura da organização, os sócios, os fornecedores. Outro público seria o colaborativo, que complementa a estrutura da organização, por exemplo, os prestadores de serviços e terceirizados. Um terceiro público seria o contributivo, são aqueles que participam das atividades fim da organização, clientes, estudantes, e o público referencial, que é aquele que tem o maior peso na questão da reputação, que influencia a opinião pública, como imprensa, ONGs e até mesmo concorrentes. Além dessas classificações desses dois autores que nós vimos no começo dessa aula, os públicos também podem ser definidos de forma geral, como stakeholders primários, que são aqueles indivíduos que exercem uma influência direta sobre a empresa. É o público mais tradicional que está ali presente nas primeiras análises que a gente faz em relação à organização. E são formados basicamente por empregados, fornecedores, clientes, concorrentes, investidores e proprietários, de acordo com a classificação de dois pesquisadores, Wood e Clarkson. Já os stakeholders secundários são indivíduos que não estão diretamente ligados às atividades econômicas da empresa, mas que têm, pelo seu poder de influência, uma força considerável, podendo até afetar seriamente as decisões e as operações dessa empresa em questão.
Então agora, para te ajudar a trabalhar com os stakeholders, eu vou passar para vocês um passo a passo de como ocorre esse processo, desde a identificação até a gestão. Primeiro, identificação dos grupos de stakeholders e que interesses eles têm na sua organização. Segundo, a avaliação das relações entre esse grupo, que eu mapeei no primeiro passo, e a organização, e também o grau de relacionamento que há entre eles. O terceiro, eu vou incorporar no meu planejamento os tempos e processos dessas mudanças em relação a como esses grupos lidam com a organização. Agora que nós vimos esses passos, nós vamos falar sobre as principais etapas também, após a identificação, do gerenciamento. Eu identifiquei, agora a gente vai gerenciar. Primeiro, eu preciso avaliar a relevância que esse stakeholder tem para o projeto. Eles são pouco relevantes, seu apoio é crucial para o projeto que eu tenho? O impacto que ele vai ter é significativo sobre o sucesso ou não do meu projeto? O meu projeto, o meu resultado vai ser significativamente afetado por ele? Por exemplo, pessoas que estão envolvidas na construção de um prédio. É um público decisivo para o sucesso do meu empreendimento. E às vezes você tem que até avaliar esse impacto, né, que um empreendimento ou um fornecedor vai ter no seu produto final. E depois você também, identificando o grau de impacto, a relação de influência e poder, você pode determinar o tipo de comunicação apropriada para esse público. Um ótimo exemplo de mapa de stakeholders e suas relações de poder e influência é o da SulAmérica Seguro, que vocês podem ver aqui na nossa aula. Depois que a gente já falou sobre o mapa, né, a forma mais clara de identificar os stakeholders da sua empresa, eu vou mostrar para vocês dois modelos de matrizes. Vocês também vão poder ver aqui na nossa apresentação. No primeiro modelo, nós temos relações de interesse, ou seja, os stakeholders que são posicionados a favor ou contra o meu projeto e também em relação à sua influência. Quando nós falamos em bloqueadores, as pessoas que podem até evitar que o seu projeto saia do papel, e desaceleradores, aqueles stakeholders que não têm um impacto tão forte, mas que a longo prazo podem diminuir o ritmo de desenvolvimento desse seu projeto. Eu também vou te dar dicas do que fazer em relação a cada tipo de interesse e poder. Quando eu tenho um baixo interesse e um baixo grau de poder na relação desses stakeholders, eu falo num projeto que é mais restrito. Esse grupo tem uma baixa relevância e não necessita de muita atenção. Nesse caso, eu apenas monitoro. No segundo quadrante, quando eu tenho um alto interesse e um alto poder, é um grupo muito crítico de stakeholders. Por quê? Ele merece um acompanhamento mais próximo, precisa receber informações imediatas e precisas. É um público que denota mais atenção nessa nossa etapa de gerenciamento. Quando eu tenho no quadrante baixo poder e alto interesse, por exemplo, o gerente do projeto deve manter todos esses stakeholders muito bem informados por causa do seu nível de interesse no projeto, mas você não precisa de tanta atenção quanto aos stakeholders de alto interesse e alto poder. O outro quadrante é baixo interesse e alto poder. Esses stakeholders merecem também muita atenção, pois apesar de eles não terem muito interesse diretamente no seu projeto, eles possuem um alto nível de autoridade. Por que isso? Então, são pessoas que eu preciso manter satisfeitas para que meu projeto tenha andamento. A gente vai encerrar agora essa primeira aula e daqui a pouco, na próxima, nós vamos falar sobre a identificação e o relacionamento com aqueles chamados influenciadores digitais. O importante é que primeiro seja feita uma análise e um mapeamento desses stakeholders para, em seguida, a gente poder localizar os influenciadores da nossa marca. Isso porque nem sempre quem é um stakeholder vai ter uma atuação digital forte. Nem sempre quem é um stakeholder da sua marca será um influenciador digital da mesma. Um exemplo que eu sempre uso é um senhor que usa um crédito consignado de um determinado banco, não necessariamente ele vai ser um defensor ativo dessa empresa ou dessa marca nas redes sociais, vai sair recomendando essa empresa de crédito, porque ele não possui esse perfil digital. E ainda que ele não tenha perfil digital, ele pode sim recomendar esse produto na sua roda de amigos em que ele joga baralho. Então, primeiro você identifica os stakeholders e faz um mapa, como nós vimos na SulAmérica. Depois você pensa em encontrar os influenciadores digitais na hora de planejar a sua campanha. Nós vamos em frente até a próxima aula.